Abençoados com todas as bênçãos, os lugares celestiais, juntamente com Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma exposição aqui do Evangelho da Graça de Deus. Recebo que os olhos do seu entendimento já estão iluminados e você compreenda qual é a perfeita, santa e agradável vontade de Deus para a sua vida hoje, nessa noite. Ou durante o dia, não sei o horário que você vai estar assistindo essa pregação, essa mensagem, mas eu recebo que de qualquer maneira, aonde você estiver, os olhos do teu entendimento já estão iluminados para você entender qual é o verdadeiro Evangelho. Efésios capítulo 1, versículo 5, diz que antes da fundação do mundo, Deus nos predestinou para sermos filhos dele. E somente com os olhos iluminados que você consegue entender que somos filhos desde antes da fundação do mundo. Isso é uma glória abençoada, poder entender que Deus nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Recebo que hoje já é o nosso melhor dia, a nossa melhor noite, que tudo está bem, que todas as coisas colaboram para o nosso bem, porque nós amamos ao Senhor. Uma saudação aqui aos colaboradores que estão aí fazendo a palavra correr e ser glorificada, porque esse trabalho aqui, abençoados, não é de um, não é de dois, é da Igreja de Cristo. E se você está feliz, se você está recebendo essa palavra, se esta palavra está te fazendo bem, então nós também te convidamos a participar desse grupo que está compartilhando aí as mensagens para que alcance a outros. Assim como um dia essa palavra me alcançou, eu estava lá na religião por mais ou menos uns 30 anos, 35, quando um certo dia me chegou uma abençoada e disse assim para mim: você sabia que você é um abençoado? Aquilo me despertou, porque até então eu orava falando que Deus iria me abençoar. Mas quando ela me disse que eu sou um abençoado, despertou em mim alguma coisa que eu não sabia. Era Deus mesmo iluminando os meus olhos para que eu entendesse o verdadeiro Evangelho. Se você é um desses que já entende, nos ajude compartilhando aí as mensagens para que alcance a outros. E também gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal do YouTube. É necessário que nós alcancemos pessoas também através do YouTube. Se você ainda não é inscrito no nosso grupo, eu gostaria de convidar você, incentivar você a também participar desse grupo lá do YouTube. Procure a nossa página aí que você vai nos encontrar. Tem o nosso endereço aí, tem o nosso telefone. Qualquer dúvida você aí nos procure. Não que nós sabemos mais do que ninguém, não é isso não. Somos exatamente iguais. O Espírito que está em mim, o Espírito de sabedoria que está em mim, é exatamente o mesmo que está em você. Deus nos deu esse Espírito para que nós possamos entender esse Evangelho. O que acontece é que, de repente, eu comecei um pouquinho na sua frente, tem um crescimento maior, porque é de glória em glória, mas esse mesmo entendimento que está aqui é o mesmo que está aí em você. E eu recebo que Deus mesmo ilumine os teus olhos, como nós falamos aqui no começo. Abba, Pai? Abba, Pai. Então, abençoados, vamos aqui a palavra. Vamos aqui compartilhar um assunto bem interessante. E como nós gostamos aqui de falar, não é que Deus me revelou, eu entrei para um quarto, ou fui a algum lugar, e Deus me revelou esse assunto. Não, a fé, o entendimento vem pelo ouvir. Eu ouvi um abençoado explicando, Deus mesmo iluminou os meus olhos, eu entendi e vou passar para frente. Assim como você também vai fazer, assim que você entender, você repassa esse assunto para uma outra pessoa. E qual é o assunto de hoje? Um sistema cansado. Esse é o assunto que nós vamos tratar aqui nesses 40 minutos. Um sistema cansado. Estamos aqui falando do sistema religioso. Todo sistema religioso. Porque todos eles imitam a Moisés. Todos eles vêm da lei de Moisés. Não se engane pensando que tem alguma religião diferente da lei de Moisés. Não, todas. Se você procurar nas religiões que existem por aí, todas elas têm alguma coisa de Moisés. Lá na religião chamada católica, tem bastante coisa lá de Moisés. Lá nos nossos irmãos lá da Macumba, do Espiritismo, todos têm algumas coisas também da religião de Moisés. E também, principalmente, a religião chamada evangélica está cheia lá de coisas lá de Moisés. É desses abençoados que nós vamos falar. Que se formou
um sistema cansado. Por que cansado? É um sistema cansado com as práticas das obras da lei de Moisés. Eram 613 mandamentos. 613. E teriam que ser cumpridos, porque senão o homem estaria em dívida com Deus. Mas ninguém conseguiria cumprir. Então vamos ler aqui, em Hebreus capítulo 6, no versículo 1, um versículo bem conhecido nosso, né? Mas nós gostamos de ler sempre, porque o apóstolo Paulo, ele diz, não me canso de falar sempre as mesmas coisas. Por qual razão? Porque é segurança para nós. Porque, por exemplo, por que nós falamos aqui sempre, você é um abençoado, você é um abençoado? Porque por muitos anos, quase 2000 anos aí, a religião está falando, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Então nós temos que falar a verdade, porque, como dizem por aí, a mentira já está sendo falada há tanto tempo que parece que é verdade. E não é verdade que Deus vai te abençoar. A verdade é que você já é um abençoado. Então vamos ler aqui mais uma vez esse versículo aqui, Hebreus capítulo 6, no versículo 1, que diz assim, pelo que, veja bem, pelo que, deixando já, agora, deixando já, não é para depois não é que você tenha que fazer isso depois, não é para fazer agora, deixando já, o que? Os rudimentos da doutrina de Cristo. Prossigamos. Até onde? Até a perfeição. Então, quando você deixa os rudimentos da doutrina de Cristo, você consegue chegar até a perfeição. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. E no versículo 2, e da doutrina do batismo, dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Então, diz que é para deixar já as práticas de Jesus de Nazaré, ou seja, a lei de Moisés. É para deixar já, porque quando fala aqui dos rudimentos da doutrina de Cristo, está falando das práticas de Jesus de Nazaré antes da cruz. E é bem claro aqui o apóstolo Paulo falando, é para deixar já, porque as práticas de Jesus de Nazaré, as práticas da lei, produzem um cansaço. Imagina, 613 mandamentos, 613 maneiras de você procurar a Deus. E não há corpo que aguente, porque é necessário essas práticas serem feitas com o corpo. Não é com a mente, não é com o espírito. A lei de Moisés é um pacto de corpo, é um pacto de carne, que exige esforço. E a religião já está cansada, já está fadigada de tantas obras. Por exemplo, batismos, ceia, jejum, campanha, corrente, propósito, e sobe monte, e desce monte. A religião está cansada dessas coisas. E mais, e mais. Quem pratica essas coisas, a lei de Moisés, não permite que se chegue à perfeição. Quando alguém procura batismo, ceia, isso impede do irmão chegar à perfeição aqui na mente. Porque o Evangelho diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 14, que no Espírito, Deus, com uma só oferta, e foi a morte dele ali na cruz, nos fez perfeitos para sempre. Nós somos perfeitos para sempre. Isso é uma posição da Igreja de Cristo. Todo filho de Deus, não importa onde que ele esteja, não importa o que ele está fazendo, no Espírito, na mente, ele é perfeito para sempre. Mas quando ele se mete nas obras da lei de Moisés, nos rudimentos da doutrina de Cristo, na mente dele, ele não se vê perfeito. O que ele vai encontrar é um cansaço, porque em posição, abençoados, todos os filhos estão perfeitos no Espírito. Uma posição, como nós somos abençoados em posição, quanto o nosso Espírito, também somos nessa posição, perfeitos para sempre. E tem mais, além de sermos perfeitos, estamos em paz com Deus. Olha que tremendo, uma coisa que a lei de Moisés não nos deixava ver. Não permite ver que o Filho de Deus está em paz com Deus. Romanos capítulo 5, gostaria de ler aqui com o abençoado, é a primeira referência. Como nós falamos aqui sempre, pegue a sua Bíblia, pegue um papel, uma caneta, anote o que nós estamos falando, para ver que nós estamos falando de acordo com o Evangelho da Graça. Diz assim, Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, quando Cristo morreu lá na cruz, ele imputou essa justificação no nosso espírito pela fé. E o que aconteceu?
Qual foi o resultado que, segundo o apóstolo Paulo, escreveu à igreja de Roma? Temos, veja bem, olha o tempo do verbo. Temos, agora, no presente, você me assistindo, você me ouvindo, você está nessa posição. Temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você se mete nos rudimentos da lei de Moisés, você não vai se ver em paz com Deus. É por isso que os nossos irmãos lá da religião, do sistema religioso chamado evangélica, estão aí procurando coisas para se chegar a Deus, paz com Deus. Não existe essas coisas, como existe uma Bíblia, batalha espiritual. Que batalha é essa, abençoados, que você vai lutar com Deus? O Evangelho diz que nós já estamos em paz com Deus. Não existe menor inimizade entre nós, o Espírito, e Deus, porque foi Ele, Deus mesmo, que promoveu essa paz. O nosso Espírito está tranquilo diante de Deus. Agora, se você se mete com a lei de Moisés, quando você se mete a fazer as doutrinas, os rudimentos da doutrina de Moisés, você perde esse sentimento de paz. Você não se vê em paz, você vai se ver em pecado, vai querer fazer alguma coisa, você vai querer se batizar, você vai querer jejuar para procurar uma paz com Deus, e isso vai te causar um cansaço, uma fadiga. Por quê? Isso não é possível mais acontecer. Você não vai conseguir ficar em paz com Deus com teus esforços, com seu sacrifício, porque a paz ele já promoveu lá na cruz. O escrito de dívida que havia entre ele e nós, ele mesmo pagou o preço lá na cruz. Não tem mais o que fazer, abençoado. Você já está em paz com Deus. E no versículo 2, nós lemos, vamos repetir, Hebreus capítulo 2, traz aqui alguns rudimentos que produzem um certo cansaço. Nós gostaríamos aqui de destacar apenas dois, mas essa relação aqui poderia ter 613 itens, mas o apóstolo Paulo aqui fez um resumo aqui, e apenas dois nós vamos tratar. Primeiro, o batismo nas águas. Por que alguém procura batismo nas águas? Porque se sente que está faltando alguma coisa. Você vai para uma igreja chamada evangélica, então ele diz, olha, agora você já aceitou Jesus, então é necessário que você se batize nas águas, para você estar bem com Deus. Aí te causa uma preocupação, te causa uma ocupação, porque de repente você não pode participar desse momento chamado batismo nas águas, então vai te causar um cansaço na sua mente, uma preocupação. E na verdade, abençoados, você não precisa se batizar nas águas, porque lá em Romanos, capítulo 6, versículo 3 e versículo 4, diz que o nosso batismo é o batismo da morte de Cristo. Quando ele morreu lá na cruz, ele nos batizou lá na sua morte. Vamos ler aqui rapidamente. De repente você está nos ouvindo hoje pela primeira vez, e graças a Deus tem chegado aí abençoados aí que nos passam assim correios dizendo que estão nos ouvindo pela primeira vez. Então, para esses abençoados, vamos ler aqui, Romanos capítulo 6, versículo 3 e versículo 4, que diz assim, ou não sabeis que todos os filhos, quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? E o versículo 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Não é batismo nas águas, batismo na morte, para que com Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Mas talvez você possa pensar, tudo bem, né? O nosso batismo é o batismo da morte de Cristo, mas não posso me batizar nas águas também e ficar com os dois batismos? Não, abençoado, não pode, porque dois batismos vai te provocar um cansaço. O Evangelho diz que só há um Senhor, um só Deus, um só batismo. E é esse batismo aqui, o batismo da morte de Cristo lá na cruz. Aquele que foi prometido, foi avisado lá por João Batista, que disse, hoje eu vos batizo com água, mas virá um mais poderoso do que eu, e é este aqui, que é o batismo da cruz, que vos batizará com o Espírito Santo e com sangue, com fogo, que foi o batismo de Cristo ali na cruz. Um outro rudimento também que nos gera muito cansaço é a imposição de mãos. Uma pergunta, por que se faz imposição de mãos? Você chega num lugar desse chamado igreja evangélica, o pastor, o reverendo lá, te convida a ir à frente e coloca a mão dele na sua cabeça. Com qual propósito? Para quê? Só pode ser por dois motivos. Ou para colocar alguma coisa em você, ou tirar algo
que está demais em você. Se for para tirar, deve ser um suposto demônio. Não é isso? Que dizem, olha, você está com imposto, você está com alguma coisa diferente, eu vou colocar minha mão na sua cabeça e vai tirar esse demônio de você. Ou então, é na questão de acrescentar alguma coisa em você, te abençoar. Olha, passa aqui à frente, que nesse momento eu vou orar por vocês e você vai ser abençoado, você vai ser curado. Olha, o Evangelho diz que antes da fundação do mundo, Deus já nos abençoou com todas as bênçãos. Imagina o cansaço que é, a fadiga que é, você sair da sua casa, ir lá por uma chamada igreja evangélica. Uma certa vez eu vi que perto da minha casa uma faixa dizendo, venha que hoje Deus tem uma bênção para você. Pessoal, Deus já te abençoou com todas as bênçãos. Ou então, se coloca a mão na cabeça dos irmãos para que recebam o Espírito de Deus. Olha, que cansaço, que fadiga é essa? Porque lá em 1 Coríntios 3,16 diz que nós, os filhos de Deus, somos templo de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. Habita em nós. Então, como é que alguém vai colocar a mão na sua cabeça para que você receba alguma coisa? Ou para que saque alguma coisa de você? Quem está em você é o Espírito de Deus. Diz o Evangelho que com o conhecimento da graça, você se livra desse cansaço. Você se livra desse rudimento, mas somente com o conhecimento da graça de Deus. Então, abençoados, fica bem claro, fica evidente, fica até uma coisa lógica, que esses rudimentos que nós lemos aqui, batismo nas águas, imposição de mãos, fé em Deus, óleo, e todos esses rudimentos que o Evangelho aqui apresenta, não servem para um cristão. Não serve para o cristão. Por que não serve? Porque Jesus de Nazaré, abençoado, ele não era cristão. Porque se você faz essas coisas querendo imitar Jesus de Nazaré, saiba que ele não era cristão. E também nem os apóstolos. Os apóstolos que andavam com ele também não eram cristãos. Jesus de Nazaré, uma certa vez, ele falou que ele era servo da lei. Ele veio cumprir a lei de Moisés. E na lei de Moisés não tinha evangelho da graça. A lei era um pacto de maldição e morte. Maldição e morte. Era um pacto de obrigações que causava cansaço, fadiga. Se hoje você se mete a fazer essas coisas, você está entrando em cansaço e fadiga também, porque era o pacto de lá. E quanto aos apóstolos, diz o Evangelho, diz o apóstolo Paulo lá em Tito 1, vamos ler aqui, vamos apresentar aqui esses abençoados. Tito, um pouquinho antes de Hebreus, Tito capítulo 1, no versículo 10, Paulo, olha, veja que o Evangelho fala a respeito dos apóstolos de Jesus de Nazaré. Porque há muitos desordenados, faladores vãos, olha que tremendo, faladores vãos, e enganadores, principalmente quem? Haviam outros, mas principalmente os da circuncisão. Quem era o da circuncisão? Pedro, Tiago e João, os apóstolos que eram da circuncisão. Então diz o Evangelho que esses homens transtornavam casas inteiras. Por que transtornavam? Misturavam a fé com obras. Imagina, porque eles acreditavam, eles criam em Deus, mas faziam obras. E Paulo disse que as obras terminaram ali na cruz. Porque depois da cruz não é por obras, é por fé. Aí veio o cansaço, porque se mistura a fé com as obras, então traz o quê? Traz um cansaço. Não é assim que acontece hoje nas igrejas chamadas evangélicas. Quando eu cheguei lá na igreja evangélica, eu estava lá na minha casa bem tranquilo, não queria saber de nada. Um dia fui na igreja evangélica. Quando eu cheguei lá, eles me falaram a respeito do Cristo ressuscitado, porque eu sou um filho, esse Espírito já estava em mim. Eu levantei a minha mão e aceitei a Jesus. Muito bem, tranquilo, porque eu aceitei aquele que ressuscitou. Mas, por influência dos apóstolos de Jesus de Nazaré, eu fui convidado a me meter nas obras, a me batizar, a jejuar, a dar dízimo, usar óleo na testa, mão sobre a minha cabeça. Me levaram para as obras. Aí me provocou um cansaço, me provocou uma fadiga. E aonde é que muitos abençoados, muitos recuam, muitos não suportam esse cansaço, essa fadiga, e se desviam,
que a religião diz que se desviaram do evangelho, se desviaram de Jesus. Não, abençoados. É porque mistura a fé com as obras, o abençoado não suporta. O abençoado não aguenta, porque o evangelho diz que é por fé. Veja aqui em Romanos capítulo 1, no versículo 17, olha o que diz. Porque nele, no evangelho da graça, diz, se descobre a justiça de Deus. De que maneira? De fé em fé. Não é de fé em obra. Não é misturar fé com a obra, é de fé em fé. Somente pela fé. Como está escrito, o justo, aquele que foi justificado por Cristo lá na cruz, vive por fé. Não tem obras. Obras da lei vai te provocar um cansaço e você não vai suportar. Você pode até começar muito bem, por causa do seu zelo, por causa do seu amor com Cristo, você vai entrar num lugar chamado igreja evangélica e vai fazer tudo o que vão te mandar, mas vai chegar uma hora, abençoados, que você não vai suportar, porque não pode ter obras, não pode misturar a fé com obras, porque está escrito aqui, mas o justo viverá da fé, a fé que foi imputada em você, aí no teu espírito. E esse evangelho que nós falamos aqui é o evangelho da incircuncisão. Não é o evangelho dos apóstolos. Dos apóstolos era o evangelho da circuncisão que trazia as obras. E você precisa conhecer, a religião precisa conhecer esse evangelho. A religião não conhece. Quando eu estava lá na religião, lá no sistema religioso, eu nem fazia ideia, nem sabia do que era esse tal de incircuncisão. Não conhecia, mas quando meus olhos foram iluminados, aí então eu passei a conhecer. Você precisa conhecer o evangelho da incircuncisão para deixar as obras e o cansaço. Quando teus olhos são iluminados, que você entende que Cristo já fez todas as coisas, que Ele fez não para você fazer, mas Ele fez para você não fazer, não foi isso que nós lemos aqui? Em Hebreus capítulo 6, versículo 1, que era para deixar o que Ele fez, Ele veio a ser o nosso substituto. Jesus de Nazaré, ele não é o nosso modelo, não porque ele fez, eu vou fazer também. Olha, eu sofri muito lá na religião com esse problema, porque muitas das vezes eu estava cansado e já não suportava mais depois de 30 anos, e sempre tinha alguém que me falava, olha, se Jesus fez por você naquela cruz, será que você não pode fazer um esforço e fazer para Ele também? Não, abençoados, é exatamente por isso que você não pode fazer, porque Ele já fez. Você não precisa se batizar, porque Ele já se batizou por você. Se você procurar batismo, ceia, vai te trazer um cansaço como trouxe a mim. Eu tenho certeza que trazia a você também quando você estava lá. Você precisa separar esses dois evangelhos, a circuncisão da incircuncisão. Porque é somente por fé, sem as obras. Como está escrito em Romanos, capítulo 3, no versículo 28. Olha só, olha a conclusão que chega aqui o apóstolo Paulo. Concluímos, pois que o homem, o Filho de Deus, é justificado pela fé. E para você que pensa que pode misturar a fé com as obras, ele diz aqui, pela fé sem as obras da lei. Não pode ter mistura, não pode misturar, porque as obras da lei te traz cansaço e não te deixa chegar à perfeição aí na sua mente. De maneira nenhuma você vai conseguir chegar à perfeição se você se meter nas obras da lei. Porque as obras da lei vai te mostrar em pecado, vai te mostrar com defeito, vai te mostrar pó da terra, miserável, pobre. Porque é assim que era o pacto da lei. Agora, quando você deixa a lei de lado, aí você se vê na sua verdadeira posição. Efésios capítulo 2, vamos seguir aqui? Efésios capítulo 2, no versículo 10. Olha só que coisa linda que diz aí. Abra sua Bíblia aí, por favor. Por quê? Veja o que diz o Evangelho. Porque somos feituras sua, feituras de Cristo, feituras de Deus, criados em Cristo Jesus. Você não foi criado em Jesus de Nazaré. Você foi criado em Cristo Jesus, aquele que morreu e ressuscitou. Para quê? Para as boas obras. Olha que tremendo. Mas preste atenção. Boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Para as boas obras. Não são as obras da lei.
Boas obras não tem nada a ver com as obras da lei, que Deus já preparou para nós desde antes, fazendo Ele em vós, diz o apóstolo Paulo em uma de suas cartas, fazendo Ele, Deus, em você. Não é você fazendo para querer chegar à perfeição. Numa carta o apóstolo Paulo diz que se nós nos gloriamos em alguma coisa, nos gloriamos em Cristo e a sua cruz. A nossa glória está ali, não nas nossas obras, mas foi no que Ele fez no nosso lugar. Porque se eu procurar fazer, abençoados, o cansaço é certo, a fadiga é certo. Aquele que começou a boa obra em você, abençoados, com certeza Ele vai terminar. Porque Deus é fiel, Ele prometeu terminar, Ele começou e com certeza Ele vai terminar. Você lembra de Abraão? Abraão é um exemplo aqui desse tremendo, que se meter em querer ajudar a Deus, não vai dar certo. Abraão recebeu uma promessa de Deus que disse que, olha Abraão, Deus chegou para ele e disse, olha, você vai ter um filho. E mais do que isso, além de ter um filho, você vai ser pai de uma grande nação. O problema é que Abraão olhou para ele, já estava com a idade avançada, já bem... Para fazer um filho já era difícil, mas ainda mais uma grande nação. E a sua esposa Sara, já passado daqueles dias que a mulher pode conceber um filho, pode gerar um filho no seu ventre. E o que fez Abraão? Se meteu a ajudar a Deus. Abençoado, você não precisa ajudar a Deus a fazer nada. Quanto ao nosso espírito, Deus não precisa da sua ajuda. Ele nunca pediu a tua opinião para nada. Porque Ele fez todas as coisas. Quando Abraão se meteu a querer ajudar a Deus, deu tudo errado. O resultado está aí até hoje. Essa guerra que existe no Oriente Médio, esses povos que jogam, um jogando bomba na cabeça do outro, é resultado que Abraão quis ajudar a Deus. E não tem que ajudar a Deus. Ele só se cansou e esse cansaço vem até hoje. Olha só em Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículo 10. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Colossenses, capítulo 2, versículo 10. Ele fala assim, ó. E estáis perfeitos nele. Nele quem? Em Cristo. Você está perfeito em Cristo Jesus, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Você não precisa acrescentar nada, abençoados. Calma, tranquilo. Deus fez, vai acontecer. Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. O Evangelho diz lá que antes da fundação do mundo, nós falamos aqui todas as reuniões, pelo menos umas 10 vezes, que Deus já te abençoou com todas as bênçãos. Você é um abençoado. Essa é a sua posição. Não se meta a querer ajudar a Deus nisso, fazer alguma coisa para que Ele te abençoe, porque Ele já te abençoou. Agora, você tem que trabalhar, você tem que cumprir as suas posições, as suas coisas, mas você já é um abençoado. Creia, espere, tranquilo. De repente você está esperando em alguma coisa por 10 anos, você crê 10 anos e não aconteceu nada. Não se desespere, creia mais de 10 anos, porque o tempo de acontecer é dele. Sabe quantos anos Abraão esperou lá para aquela promessa que foi feita a ele se cumprir? Ó, bota tempo nisso. Ele se desesperou e quis ajudar a Deus. Não faça isso. Não coloque a sua astúcia. Não coloque o seu jeitinho naquilo que você sabe que é seu, que Deus prometeu. Porque se Ele prometeu, vai acontecer. Não ajude Deus, quando você vai entrar em cansaço. Você está completo, diz aqui o Evangelho, vamos ler mais uma vez. Estás perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Está perfeito. Não ajude a Deus a querer fazer aquilo que Ele já prometeu para você. Não ajude com as leis de Moisés, não, porque eu quero me santificar, então vou lá para o monte orar. Pessoal, você já é santo. Eu vou fazer alguma coisa aqui para Deus me abençoar. Você já é um abençoado. Ou então vou tomar um copinho de suco de uva, comer um pãozinho, a chamada Santa Ceia, para ter a presença de Deus, para que o Espírito de Deus, para ter comunhão com Deus. Nós lemos aqui, vamos repetir, 1 Coríntios 3,16. O Espírito de Deus habita em você. Nada que você possa fazer vai contribuir, vai participar mais para que Ele venha em você. Porque está escrito aqui, nele estás perfeito.
Nós estamos perfeitos nele. Ele já habita em nós. Você não tem que ajudar a Deus. Só que os apóstolos lá de Jesus de Nazaré não pensavam dessa maneira. Eles pensavam diferente. Essa confusão que está aí, a religião é querendo ajudar a Deus, veio deles lá. Olha o que Pedro falava. Vamos aqui em Pedro, 2 Pedro 1,5. Olha o que dizia Pedro a respeito desse assunto. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 e versículo 6. Olha o que dizia Pedro. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude. Então, segundo Pedro, tem que acrescentar a virtude à fé. E a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade. Então, segundo o apóstolo Pedro, tem que acrescentar alguma coisa à fé. O Evangelho diz que em Cristo nós estamos completos nele. Não há o que você possa fazer para que isso mude. Porque se você procurar querer ajudar a Deus em alguma coisa, isso vai te trazer um cansaço. Eu sei que são palavras bonitas aqui do apóstolo Pedro, que vamos ler aqui de novo, ó. Também pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai-vos à vossa fé a virtude. São palavras assim bonitas, né? Mas isso aí são palavras bonitas que enganam os ingênuos, enganam aqueles que não conhecem o evangelho da incircuncisão. Vai te trazer cansaço, e você cansado, abençoado, você com a sua mente cansada, você vai ser uma presa fácil daqueles lobos vorazes que o apóstolo Paulo falou lá na igreja de Éfeso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos vorazes, que vão pegar a ovelha, o filho, cansado, quinamente, sem conhecimento, e se tornarão presas fáceis. Os dons que Deus nos deu estão completos e são sem arrependimento. O dom da fé é um dom sem arrependimento. Você não tem que acrescentar nada. Você está completo nele. E mais, veja também o que disse Tiago. Tiago, capítulo 4, um verso também conhecido nosso. Olha só, 4 no verso 7 diz assim, ó: sujeitai-vos, pois, a Deus. E mais, resisti ao diabo. Olha o que disse aqui Tiago, que era meio-irmão de Jesus, que nem apóstolo era, mas por influência, por ser meio-irmão de Jesus, ele usou dessa influência e escreveu essa carta que diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele, o diabo, fugirá de vós. Então, aí ele provoca uma resistência a um diabo que já foi destruído. Aí, o que acontece? É que nós vemos hoje em dia, nas reuniões das chamadas igrejas evangélicas, de manhã tem culto de libertação, vamos expulsar aqui o diabo, de manhã. Aí vai lá e expulsa, está livre. Aí chega meio-dia, outra reunião para expulsar o suposto diabo. O diabo parece que voltou, gera um cansaço, um desconforto, uma tristeza. Aí chega a noite, outra reunião para expulsar esse suposto diabo. Mas o que diz o Evangelho a respeito desse terrível diabo que está por aí assolando a mente dos nossos irmãos? Hebreus capítulo 2, versículo 14. Vamos ler aqui, porque é bom ler mais uma vez. 2,14, que diz assim, ó: e visto como os filhos participam de carne e sangue, também ele, Deus, participou das mesmas coisas, lá de Jesus de Nazaré, para que pela morte dele, pela morte de Cristo lá na cruz, aniquilasse, destruísse aquele que tinha o império da morte. Isto é, o diabo. Destruiu. O diabo foi destruído. Aquele que Tiago disse lá depois da cruz que teria que se resistir para ele fugir de vós. Abençoado, você não tem que resistir a ninguém, porque o diabo já foi destruído. Não sei se você entende que ele é um espírito, se ele é a lei de Moisés, não sei o que você entende disso, mas se é diabo, diz o Evangelho que lá na cruz Cristo já destruiu, ele já foi destruído. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Não tem diabo, não tem espírito que possa causar uma resistência contra você, porque se isso existisse,
com certeza ele ia trazer um cansaço, uma fadiga. Imagina, você resistir a um ser que você não vê. Impossível isso, abençoados. E João, olha, veja aqui o que disse João. Quem tem o Pai, também tem o Filho. O que João fez aqui? Fatiou Deus, dividiu Deus, ainda tem o Espírito Santo. Ele dividiu Deus em 3 pedaços: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim que faz a religião. Eu conheci um lugar chamado Igreja Evangélica, que lá nos fundos dessa chamada Igreja Evangélica, vamos tratar assim por respeito aos nossos irmãos, mas nós sabemos que não se trata de Igreja Evangélica, porque não prega o Evangelho da Graça. Lá no fundo, lá nos fundos, tinham três casas, 3 casinhas, uma para o Pai, uma para o Filho e outra para o Espírito Santo. Foi dividido Deus em 3 partes. E veja o que diz aqui, ó, Romanos capítulo 3, no versículo 30. Veja o que diz o apóstolo Paulo. Se Deus é um só, ó, só aqui, abençoado, acaba com essa história aí de João. Dizer que quem tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito. Por quê? Deus é um só, que justifica pela fé tanto a circuncisão e por meio da fé também a circuncisão. Todos foram justificados por Deus por meio da fé. Um só Deus. Essa questão de trindade, pessoal, imagina. Nós somos filhos de um só Deus. Nós não temos 3 pais. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Você não é chamado a servir a 3 deuses. Servir o Pai, servir o Filho, servir o Espírito Santo. Seria cansaço demais para nós. Mas nós estamos chamados a servir a Deus, um único Deus, soberano sobre tudo e sobre todos. Colossenses capítulo 2, no versículo 9, olha o que diz aqui, Colossenses capítulo 2, versículo 9, porque nele quem? Em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não está dividida em 3 partes, abençoados. Estava toda ali. Você lembra de Jesus de Nazaré? Quando ele estava andando ali sobre a terra, aqueles milagres que ele fazia, quem se via ali realmente era Jesus de Nazaré, o Filho. Mas ali dentro estava toda a divindade. Ali estava o próprio Deus ali dentro. E um único Deus. Um só Deus. Não existem 3 deuses. Existe apenas um Deus. São esses apóstolos, Pedro, Tiago e João, que transtornaram mentes inteiras, abençoados. Com essa história de diabo, de 3 deuses que está ao derredor. Abençoados, Deus é um só. Transtornaram mentes inteiras. E quem era o apóstolo da circuncisão? Pedro. É necessário que você entenda, é necessário que você conheça que são 2 evangelhos. Um antes da cruz e o outro depois da cruz. Não existem 2 evangelhos. Existe um só evangelho que diz que o diabo já foi destruído, diz que Deus é um só e que você está completo nele, que você está perfeito nele, que você é filho de um Deus. Você precisa conhecer isso. Há 2 evangelhos na Bíblia que nos separados traz cansaço. Se você não separar o evangelho da incircuncisão do evangelho da circuncisão, você vai te trazer cansaço, porque você, sem querer, por influência desses homens, você vai querer juntar os 2 e não pode, vai te trazer um cansaço, uma fadiga. Romanos capítulo 11, no versículo 6, vamos ler aqui, ó. Olha o que diz aqui, para quem quer misturar os 2 evangelhos. 11:6 diz assim, ó: mas se é por graça, se é pela circuncisão, se é depois da cruz, já não é pelas obras, não é antes da cruz. Se é pelo evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo, não pode ser pelo evangelho que foi dado aos outros apóstolos. Porque, de outra maneira, diferente do evangelho da incircuncisão, diferente da graça, diferente do evangelho que foi confiado ao apóstolo Paulo, a graça já não é graça. Já não tem mais descanso. Você vai entrar em fadiga, você vai entrar em cansaço, você vai querer fazer as obras da lei e vai entrar em cansaço, você não vai estar bem. Veja bem outra coisa aqui, ó. A religião, ela mistura aí os 2 evangelhos.
É comum você ver nas religiões essa mistura, evangelho da circuncisão e evangelho da incircuncisão, essa mistura. E isso, abençoado, vem produzindo aí irmãos fracos e cansados. É o que nós vemos aí na religião. Você conversa aí com o abençoado, como é que está, irmão? Está firme? Estou andando, estou prosseguindo, estou lutando. E a salvação tá certa? Eu estou me esforçando, eu estou lutando. É isso que produz essa mistura de circuncisão com incircuncisão, a fé com as obras. Quando se mistura, traz uma incerteza, traz uma fraqueza na mente dos abençoados. Porque o evangelho da lei não trazia certeza de nada. De nada, abençoados. Se o homem fizesse, ele tinha alguma coisa com Deus. Se não fizesse, estava em dívida com Deus. Mas o evangelho da graça diz que Cristo ali na cruz consumou todas as coisas. Foi tudo consumado pelo próprio Deus. Quanto a Deus, abençoados, você não tem que fazer nada, você tem que crer. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé, sem conhecimento, é impossível você agradar a Deus. Não é você fazendo, não é você se batizando, não é você procurando querer agradar a Deus com a sua astúcia, com a sua maneira. Não é isso não. É por fé, é crendo que Ele já fez todas as coisas. Veja aqui o que diz aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, segunda carta que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, no capítulo 2, no versículo 11. Olha só, diz assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. E por isso, porque misturam aí os pactos e estão querendo dar um jeitinho, por isso, Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam na mentira. A religião, abençoada, ela tem lá um poder de Deus. Se você procurar um lugar chamado igreja evangélica, ali você vai encontrar poder de Deus, vai encontrar muitos milagres, mas com a mente cansada. Por quê? Porque não existe a verdade. É um poder de Deus para o erro, uma operação do erro. Porque estão querendo fazer com as suas próprias forças. Aí não é possível acontecer. Existem ali muitos milagres. Tem até filas, para contar os milagres. Mas não quer dizer que está na verdade. Não é porque naquele lugar que você estava, que acontecia e acontece muitos milagres, porque é só Deus que faz milagre, não quer dizer que aquele local ali está na verdade. Não, nada disso. O mundo, abençoado, tem sido enganado com um evangelho que produz o cansaço. É isso que o mundo, que a religião está produzindo no mundo, um evangelho de cansaço. E quem são os responsáveis por isso? Gálatas capítulo 2, no versículo 14, vamos ver aqui quem são esses homens que são os responsáveis por esse cansaço que está aí na religião. 2,14 diz assim, 2,14. Mas, o apóstolo Paulo falando, mas quando vi que não andavam, no plural, mais de um, não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro, veja o que disse o apóstolo Paulo ao apóstolo Pedro, na presença de todos, para que todos soubessem. Se tu, Pedro, sendo judeu, vives como gentios e não como judeus, porque obriga os gentios a viverem como judeus. Porque obriga. Abençoados, toda obrigação vai te trazer um cansaço. Tudo que se faz por obrigação gera cansaço. Não existe prazer, não existe alegria quando você faz alguma coisa assim, obrigado. E o apóstolo Pedro, ele obrigava aos irmãos a cumprir a lei de Moisés, a imitar a Jesus de Nazaré. E esse é o espírito que está na religião hoje. Obriga os irmãos a fazer a lei de Moisés. Você é obrigado a se batizar nas águas, você é obrigado a participar da Santa Ceia, você é obrigado a dizimar, você é obrigado a ir lá por monte, você é obrigado a sair pelas ruas distribuindo folheto, você é obrigado a orar de joelho, obrigado a participar das vigílias, porque se não fizer isso, não participa do meio chamado evangélico. E também é chamado de não filho de Deus, porque não participa dessas coisas. Mas a boa notícia é que isso acabou. Acabou essa mentira da religião. A verdade chegou.
que é o Evangelho da graça de Deus. Estamos livres dessas coisas. Lá em Romanos 5 diz que foi, Gálatas 5 diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E veja o que aconteceu aqui com essa liberdade. Hebreus capítulo 4. Olha só. Hebreus capítulo 4, um versículo que a religião não conhece. Os apóstolos não ensinaram isso. Hebreus capítulo 4, no versículo 9, diz assim, ó. Portanto, olha só, para quem gosta de estar se esforçando, dando o seu jeitinho, olha só, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Um repouso, abençoados. Nós fomos chamados para o repouso. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. E o versículo 11. Procuremos, pois, entrar naquele repouso. Não é para você fazer, não é para você lutar, é para você repousar. Não é para você estar aí querendo guerrear contra o inimigo, não é para você querendo procurar se justificar diante de Deus, é para você repousar, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Então, aquele que quer fazer, está em desobediência, porque a ordem é você repousar e confiar que Cristo já fez todas as coisas. Ele se batizou por você, ele destruiu o diabo por você, ele jejuou por você. Veja bem, 40 dias lá no deserto, ele jejuou por você, ele morreu naquela cruz por você. Resta um repouso para nós, é crer nesse evangelho que diz que Cristo já fez todas as coisas. O conhecimento do evangelho da graça de Deus. É esse evangelho, esse conhecimento que vai te levar para o repouso, que vai tirar você das obras. Quando os olhos do teu entendimento são iluminados, você larga essas obras, larga o batismo, larga a ceia, larga o jejum, faz como está escrito lá em Hebreus capítulo 6, versículo 1. Pelo que, deixando, é para deixar essas coisas abençoadas, para entrar no repouso. Chega de cansaço, chega de luta, chega de fadiga. Você foi chamado a crer que Cristo já fez por você. E fique no repouso, fique tranquilo. Se coloque na sua posição que Deus te colocou de abençoado, santo, perfeito. Não precisa você suar a camisa. Ele já suou lá naquela cruz e foi sangue que ele colocou lá por nós, para que hoje nós estejamos nessa posição de descanso, de repouso. O Evangelho diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, porque Ele venceu lá por nós. E hoje nós somos mais que vencedores por amor dele lá na cruz do Calvário. Então, abençoados, nós concluímos aqui o nosso tempo em Romanos capítulo 12, para encerrar essa palavra. Eu recebo que você tenha entendido que você precisa estar no repouso de Deus, não a vida de preguiçoso, não é isso, mas quanto ao Espírito, entender que Cristo já fez todas as coisas por você. Quando nós falamos de repouso, é repousar de querer fazer para Deus, porque Ele já fez por você. A nossa função é crer e se comportar como filhos de Deus, abençoados, santo, perfeito, se afastando das obras da carne, se afastando das obras da lei, vivendo dignamente da vocação em que nós fomos chamados de filhos de Deus. Romanos capítulo 12, no versículo 2, diz assim, ó, e não vos conformeis com este mundo, não, abençoados, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não se conforme com a lei de Moisés, não, que diz que você tem que fazer, que você tem que pagar o preço. O preço já foi pago e foi bem pago, foi pago à vista, ali, ó, no cash ali, foi sangue de Cristo lá na cruz do Calvário. Pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você se meter a fazer, você não vai experimentar qual é a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Você está em posição santo, perfeito e agradável diante de Deus. É necessário que você entenda isso. E somente com o Evangelho da Graça, você vai renovar a mente com o Evangelho no descanso de Deus. Somente assim que você vai experimentar o que é uma vida de descanso, uma vida na rede e na sombra de Deus. Não em casa sem trabalhar, mas no descanso do teu espírito, sabendo que Deus já fez todas as coisas por nós. Abençoados
com todas as bênçãos. Eu recebo que você já está nesse repouso, que a sua mente já repousou dessas obras, que você entenda que você não precisa fazer o que Cristo já fez por você, porque se você fizer, você vai estar em desobediência. E nós somos filhos da obediência, fomos chamados para obedecer àquele que nos amou desde antes da fundação do mundo. Abençoados com todas as bênçãos. A melhor noite para você.